Imagine ser jogada dentro de um lago gelado, amarrada de mãos e pés, na frente de toda a sua vizinhança. E o pior, o seu destino inteiro depende de uma única pergunta simples: você afunda ou você boia? Esse não é um enredo de filme de terror. Isso aconteceu de verdade, com milhares de pessoas, durante séculos, em praticamente toda a Europa e depois também em algumas colônias na América. E o mais perturbador não é só a crueldade do método, é a lógica torta por trás dele. Uma lógica que, à primeira vista, até parecia fazer sentido para quem vivia naquela época. Vamos entender como funcionava. A chamada prova da água partia de uma ideia religiosa muito específica. A água, especialmente quando abençoada por um padre antes do teste, era considerada um elemento puro, ligado diretamente a Deus. Alguém que tivesse feito um pacto com o demônio, portanto, seria rejeitado por esse elemento sagrado. Ou seja, se a pessoa boiasse, era porque a água a estava expulsando, prova, aos olhos da época, de que ela era mesmo uma bruxa. E se ela afundasse? Aí, supostamente, a água a aceitava, o que significava inocência. Só que aqui está a primeira reviravolta chocante dessa história. Praticamente não existia final feliz dentro dessa lógica. Repare bem no tamanho da armadilha. Se você afundasse e fosse puxada a tempo, ainda tinha, na melhor das hipóteses, quase se afogado, sido arrastada pela água gelada e ainda precisaria provar sua inocência formalmente perante autoridades religiosas, muitas vezes sem nem sobreviver ao próprio teste. E se você boiasse? Era condenada como bruxa e executada em seguida, geralmente na forca ou na fogueira. Ou seja, na prática, era quase impossível sair viva dessa prova, não importava o resultado. Era um teste desenhado para que a acusada perdesse de qualquer jeito. Antes mesmo da caça às bruxas, esse tipo de julgamento por ordalho já existia havia séculos. Códigos de leis muito mais antigos, de povos da Mesopotâmia, já previam testes parecidos para decidir culpa em casos sem provas concretas. Na Europa medieval, esse tipo de julgamento foi incorporado a códigos germânicos e usado para todo tipo de acusação, não só bruxaria, mas também roubo, traição e assassinato. O ritual em si tinha detalhes bem específicos que poucas pessoas conhecem hoje. A acusada era geralmente despida parcialmente e revistada em busca do que se chamava de marca da bruxa. Qualquer pinta, verruga ou mancha na pele era interpretada como ponto de contato com o demônio. Depois, ela era amarrada de um jeito bem particular, o polegar direito preso ao dedão do pé esquerdo e vice-versa, formando quase uma posição fetal na água. Uma corda era presa à cintura para que pudesse ser puxada de volta, embora isso nem sempre acontecesse a tempo. E aqui entra um fato pouco conhecido e cientificamente revelador. Por que tantas mulheres boiavam? Muitas usavam vestidos longos e pesados, cheios de tecido. Esses vestidos, ao entrarem na água, prendiam bolsas de ar embaixo do pano, funcionando quase como uma boia natural. Some isso à posição fetal amarrada, que dificulta os movimentos necessários para afundar o corpo, e você tem uma explicação puramente física para um resultado que, na época, era interpretado como sobrenatural. A prova religiosa tinha, sem que ninguém soubesse, uma explicação de física básica por trás. Isso nos leva à segunda grande reviravolta dessa história. A Igreja Católica, oficialmente, tinha banido esse tipo de julgamento muito antes do auge da caça às bruxas. Em 1215, durante o Quarto Concílio de Latrão, a Igreja proibiu formalmente que membros do clero participassem ou abençoassem esse tipo de teste, justamente por considerá-lo uma forma inapropriada de testar a Deus. Só que, na prática, isso não impediu nada. Séculos depois, durante o auge do pânico com bruxaria, entre os séculos XVI e XVII, a prova da água voltou com força total, agora aplicada não mais pela Igreja oficialmente, mas por magistrados civis, caçadores de bruxas profissionais e, em muitos casos, pela própria multidão, sem qualquer processo formal. Uma prática que a própria Igreja tinha tentado encerrar 4 séculos antes, ressurgiu justamente no período em que a paranoia popular estava no auge. Um dos nomes mais curiosos por trás dessa volta é o do próprio rei Jaime I da Inglaterra, que antes de virar rei, ainda como Jaime VI da Escócia, escreveu um livro inteiro sobre demonologia, defendendo publicamente a validade da prova da água como método legítimo de identificar bruxas. Um monarca, com toda a autoridade que isso carregava, endossando pessoalmente um teste que já tinha sido rejeitado pela própria Igreja séculos antes. Um dos casos mais documentados da época aconteceu na Inglaterra, no início do século XVII. Em 1613, o caso de uma mulher chamada Mary Sutton, acusada de bruxaria em Bedford, ganhou grande repercussão depois de ser submetida a esse teste diante de uma multidão reunida especialmente para assistir.
Relatos descrevem o evento quase como um espetáculo público, com gente vindo de vilas vizinhas só para ver o resultado. E a prática não ficou restrita à Europa. Ela atravessou o oceano junto com os colonizadores. Um dos casos mais curiosos aconteceu na colônia da Virgínia, na América do Norte, em 1706, com uma mulher chamada Grace Sherwood. Acusada por vizinhos de causar má sorte em colheitas e gerar filhos deformados em animais da região, ela foi submetida à prova da água em um rio próximo. Boiou, o que na lógica da época confirmava a acusação, e acabou presa por anos. O mais surpreendente dessa história é o desfecho. Quase 3 séculos depois, em 2006, o governador do estado da Virgínia concedeu um perdão formal e público a Grace Sherwood, reconhecendo oficialmente que ela nunca deveria ter sido julgada daquela forma. E esse é talvez o ponto mais perturbador de toda essa história. Não era um teste isolado de justiça. Era, na prática, uma ferramenta quase perfeita para eliminar quem incomodava a comunidade. Viúvas que viviam sozinhas, curandeiras populares que sabiam demais sobre ervas, mulheres mais velhas sem ninguém para defendê-las, ou simplesmente quem tinha brigado com o vizinho errado. Bastava uma acusação para colocar a vida de alguém nas mãos de um teste que, na prática, tinha muito mais a ver com física de tecidos molhados e posição corporal do que com qualquer intervenção divina. Historicamente, estima-se que dezenas de milhares de pessoas, a grande maioria mulheres, tenham sido executadas na Europa sob acusação de bruxaria entre os séculos XV e XVIII, com a prova da água sendo apenas um entre vários métodos oficiais usados para justificar essas mortes. Em algumas regiões da atual Alemanha, que concentrou boa parte dos julgamentos mais intensos, estima-se que mais de 80% das pessoas acusadas fossem mulheres, muitas delas viúvas ou sem qualquer proteção legal de um marido ou parente influente. E existe um detalhe ainda mais cruel nessa engrenagem, que poucas pessoas conhecem. Em diversas regiões da Europa, a própria acusada ou a família dela era obrigada a pagar pelos custos do processo. Isso incluía o transporte até o local do julgamento, a comida e hospedagem dos jurados, e, em muitos casos, até mesmo o valor cobrado pelo carrasco responsável pela execução final. Ou seja, além de perder a vida, muitas famílias também perdiam tudo o que tinham, literalmente financiando a própria tragédia. O que fica dessa história não é só um detalhe histórico bizarro, é um lembrete de como o medo coletivo, quando combinado com autoridade e falta de questionamento, pode transformar qualquer coisa em prova de culpa, mesmo quando a lógica por trás dela não resiste ao menor exame. E o mais assustador é pensar, quantas vezes, ainda hoje, tratamos aparências, boatos ou julgamentos rápidos como se fossem prova definitiva de alguma coisa, só porque vieram de alguém com autoridade? Fica a reflexão. Será que, se você vivesse naquela época, teria coragem de questionar esse tipo de prova na frente de toda a sua vila? Ou o medo do julgamento alheio falaria mais alto do que qualquer dúvida? Se esse mergulho na história te deixou com aquele arrepio na nuca, deixa aqui nos comentários o que mais te chocou nessa história. E já aproveita para se inscrever no canal, porque histórias como essa, de mistérios e absurdos que a humanidade insiste em repetir ao longo dos séculos, é exatamente o que a gente traz por aqui toda semana.